Porque os Templários são os heróis da saga Assassin's Creed. Vídeo do canal Dark Nice BR, patrocinado pelo Blue. Eu tô jogando Assassin's Creed Odyssey esses dias, porque eu quero zerar ele logo, porque ele é um jogo ruim, porém divertido. E quero ver esse take aí, porque os Templários estão certos. Vambora, quero ver. Os heróis da saga Assassin's Creed. Calma, pô. Os Templários são os heróis da saga Assassin's Os Templários são heróis. Então, low-key, mais ou menos. Deixa ele cozinhar aqui, mas eu entendo um pouquinho desse argumento que a galera fala. Tipo, dentro da fandom de Assassin's Creed, uma galera tá tipo, então, mas os Templários meio que estão um pouco certos. Tipo, Creed. A princípio, pô, irmão, os Templários são fascistas? Eles não são fascistas. Vocês têm que parar de só colocar qualquer organização assim como fascista. Eles não são fascistas, não. essa frase pode gerar uma certa controvérsia. Como que os Templários, a ordem que sempre desprezou o livre-arbítrio, a que já matou milhares de inocentes durante toda a história e que quase sempre protagonizou os piores momentos eticamente. Porque quando você se tu ignorar tudo que eles fazem e o objetivo final eles são heróis, pô. É tipo um pouco disso mesmo. É tipo, como que é fascista se não existe fascismo ainda? Justo. É tipo um pouco disso mesmo. É aquela parada. Quanto mais você vai jogando os jogos, vai avançando neles, e o plot do Zissou fica mais claro, mais você fica tipo, tá, dá pra entender os Templários de alguma maneira. Concordo com eles? Não. Pau no cu. Mas dá pra entender. Falando vídeos na saga, com exceção de você, Rogue, como que esses caras são os heróis? Sim, é uma pergunta bem difícil de responder, principalmente se você jogou os games da franquia sem prestar muita atenção nos argumentos utilizados pelos nossos oponentes antes de matá-los, ou depois de matá-los. Em 90% deles, nós olhamos pelos olhos de um assassino, mas nesse vídeo vai ser diferente. Lembra daquela frase, todo vilão é o herói da sua própria história? Sim. Pois é, essa frase é tão linda quanto a sua atitude de me ajudar a chegar aos 50 mil inscritos até o final do ano. É sério, por favor, me ajuda aí. Os Templários são tipo o Freeza, tá ligado? Muito injustiçados. Vocês têm que ir com calma, gente. Tem realmente um ponto na questão dos Templários. E falta tão pouco. Só que, obviamente, eu torço pros assassinos. Os assassinos estão mais certos. Mas o plot de Zissou faz você ficar tipo, tá bom. Eu só quero que esses Zissou morram pra sempre, tá ligado? Muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo pensam indiscutivelmente que os Templários são os vilões. E eu pergunto, por quê? Altair, Ezio, Connor, todos eles chegaram na conclusão depois de uma grande jornada de que os Templários não são simples vilões. São uma ideia, são um pensamento diferente, um caminho alternativo. Os assassinos querem a paz, eles almejam essa paz mais do que tudo. Eles são capazes de fazer qualquer coisa por essa tal paz, certo? Errado. Esses aí são os Templários. São eles que amam tanto a paz que são capazes de fazer qualquer coisa pra se chegar até lá. Mas aí você tá indo pelo argumento tipo, qualquer coisa, tipo, escravização em massa. Você não acredita que com amadurecimento e livre-arbítrio pode-se chegar até lá. Mas será mesmo? O Altair acreditava nisso. Mas qual a paz que ele alcançou exatamente? Ele morreu trancado dentro de uma biblioteca selada. Ele morreu de velhice, vendo cada um dos que ele ama morrer lentamente. Ele não teve paz alguma. E liberdade? Ele teve liberdade? Pô, mas a questão do Altair é que ele tava... Tipo, ele fez isso por um motivo, né, irmão? Foi pra dar pro Ezio. Foi pra dar os negócios lá pro Ezio, pô. You too were born into this order. Do you regret it? How can I regret the only life I've ever known? You may find a way in time, and it will be up to you to choose the path you prefer. O próprio credo que defende a liberdade individual doutrinou essa criança desde o seu nascimento. O Altair não teve escolha a não ser pertencer ao lado assassino. E quando amadureceu, ele disse isso aí. When I was very young, I was foolish enough to believe that our creed would bring an end to all these conflicts. Bem. If only I possessed the humility to say to myself, I have seen enough for one life. I have done my part. Then again, there is no greater glory than fighting to find the truth. We are ready. O conhecimento. A parada dos assassinos é que eles são um grupo violento que perpetua a violência com seus próprios objetivos, mas todos os seus membros vivem uma vida de violência que perpetua mais violência e mais violência e mais violência. Eles estão lutando contra os Templários, sim, mas você não vai conseguir eliminar uma ideia eliminando os membros individuais dos Templários e ponto final. Essa ideia vai se perpetuar porque a ordem vai se perpetuar. Essa é a parada. Os assassinos estão lidando com essa guerra, entre aspas, de uma forma completamente errada. A sabedoria, o aprendizado que Altair levou para Ezio, para os futuros... Violência é irado? Violência é irado, claro. Só que
Tipo, se eles têm o objetivo de, queremos parar os Templários porque eles querem escravizar todo mundo no mundo, não é a maneira de fazer isso. Por isso que eles estão nessa guerra há 1000 anos. Assassinos ao redor do mundo através do seu códice é exatamente esse. Não achem que vocês sabem de alguma coisa. Não existe uma verdade absoluta. Os assassinos não são os mocinhos que tantos falam e os templários não são os vilões como vocês dizem. Nada é verdade. Literalmente, tá no credo dos assassinos, nada é verdade, tudo é permitido. Tipo, isso literalmente entra na ideia dos templários também. É isso, gente. Tipo, não ironicamente, se você jogar prestando muita atenção nos jogos, você vê que, tipo, tem mais coisa ali, tá ligado? A paz sempre será duradoura. As guerras são inevitáveis. Os assassinos devem se contentar com as pequenas vitórias, devem reconhecer essa verdade que vos digo e viver em paz sabendo disso. Foi com esse mesmo conhecimento aí, galera, que o Ezio se aposentou. Quando tem um jogo com os templários como mocinhos, o Rogue tem um pouquinho disso. Ele teve a humildade que o Altair não teve no seu tempo. A humildade de dizer que já viu coisas o suficiente para uma vida. Então, olha só, pessoal. O maior assassino de todos os tempos acabou de reconhecer abertamente aqui que a... E pensar que isso tudo começou com um jogo sobre acessar memórias pelo DNA. Mas é justamente para isso. É justamente por isso que chegamos nesse ponto. Paz sempre será temporária se depender do livre-arbítrio, que não existe uma verdade absoluta e que os assassinos devem viver em paz sabendo disso. Então, se a verdade não existe, logo haverão discordâncias, certo? E os templários são a personificação perfeita dessa discordância. Al-Mualim, por exemplo, um assassino, talvez um dos assassinos mais sábios que já existiu. Mas o que aconteceu com ele? Ele viveu tanto uma vida de violência que ele eventualmente só falou, cara, eu acho que os templários estão certos porque eles vão conseguir a paz eterna. Uma paz imutável, vai ser um mundo pacífico para sempre. Envolve escravidão do mundo inteiro? Um pouco. Envolve um pouco. Só que meu argumento não é nem essa questão inteira da paz. É mais a questão de, tipo, quanto mais os jogos vão avançando, mais a gente vai sabendo dos Isu. E aí tem aquele momento onde a porra do Desmond libera Juno. E aí tem a questão inteira dos sábios que estão andando por aí. Tipo, da forma que os jogos estão indo, pelo menos até onde eu parei, você meio que tem aquela pequena sensação de que os Isu voltando vai basicamente só fazer o que os Templários vão acabar fazendo, só que pior. Tá ligado? Ele foi quase um Altair, mas ao contrário de Altair, ele não... A visão utópica dos Templários é bem distópica. Esse é o ponto em geral. Só que é um negócio que vai e volta, de tipo... Por isso que eu falei que, tipo, mais ou menos certo de uma certa perspectiva. A parada inteira dos Templários é justamente, tipo, escravizar todo mundo pra assim ter uma paz eterna e duradoura. Utilizar as habilidades dos Isu, mas sem realmente libertar os Isu, que é o que os assassinos acabam fazendo o tempo todo, porque é muito foda. Só que nisso tudo, de chegar nesse ponto, eles vão passar por um caminho horrível. O Blue mandou um link, beleza. Eles vão passar por um caminho horrível, certo? Eles vão passar por um caminho de escravidão pra chegar nesse mundo utópico, que é bem distópico, porque, tipo, ninguém vai estar bem. Só que do outro ponto de vista, os Isu, se eles voltarem da forma completa deles, vai fazer exatamente a mesma coisa. Só que um pouco pior. Então, o caso, tipo, qual dos dois lados está certo? Nenhum dos dois, só que o que os assassinos fazem não tá dando certo, eles só vão, matam uma galera e libertam os Isus. Sempre isso. Paz pela escravidão ou pela porrada? Pela porrada. Pela porradaria. Essa é legal. Mas é aquela parada, não tá dando certo. Esse é o grande ponto da Ordem dos Assassinos. Depois de 1000 anos, já deveria ter dado pra entender que não tá dando certo. Na verdade, na Era Moderna tá um pouquinho pior. Aceitou que os assassinos lutam tanto pra, entre aspas, nada. Ele não aceitou que a paz nunca chegaria definitivamente. Ele se desesperou, ficou com medo de toda a sua vida e estudos não significarem nada, entre aspas, e influenciado pela maçã, mesmo não sendo um templário, acabou agindo como um. Logo, a gente cai naquela minha bendita frase na qual me inspirei em outra muito famosa. Ou você morre como um assassino, ou vive o suficiente pra se tornar um templário. Frase essa que se aplica perfeitamente a Al-Mualim, mas não se aplica ao Altair, pois o Al-Mualim não se contentou com as pequenas vitórias do credo, o Altair sim. Os templários são basicamente assassinos que perderam a fé na própria luta deles, assassinos que não aguentam mais esperar eternamente pra algo. O Loki não tá literalmente solto no mundo agora?
Isso não é meio que o final do Valhalla? Agora que eu parei pra pensar aqui. Irmão, o que esses assassinos estão fazendo, cara? Impossível. Olha o Edward Gebrado. Quer mais um exemplo? Ezio Auditore. Esse aí vocês conhecem. O Ezio, quando jovem, acreditava que o lado assassino era indiscutivelmente o lado correto. E pior que ele tava certo. Ele enfrentou os Borgias, pessoal. Templários Tá? Os assassinos só faz merda, cara. altamente corruptos. Tão corruptos que até mesmo os próprios templários, muitos anos depois, classificariam a época dos Borgias como a época das trevas Saúde. para a Ordem Templária. Obrigado. Porém, o Loki tá bem interessado nas visões de mundo dos assassinos. É o Loki, você acha que eu confio nele? Uma época de vergonha. Rodrigo, César e companhia não eram verdadeiros templários. Na verdade, eles usavam da influência da ordem para ficarem ainda mais poderosos. O Ezio se acostumou com isso. O Luncad falou o que eu quero dizer muito bem. Os assassinos são as pessoas que fazem atos de combate direto para combater uma força indireta. E fica só por isso mesmo. Exatamente. Essa ideia inteira dos assassinos de, tipo, a paz é temporária, por isso que nosso clã sempre vai ter que... Nosso credo sempre vai existir e sempre iremos contra os templários. Eles estão sempre na defensiva. E, tipo, eventualmente eles vão perder com isso, pra começo de conversa. E, em segundo ponto, essa ameaça sempre pairando sobre eles. Não deveria ter uma maneira de você lidar com essa ameaça de uma vez só? Não, porque eles não mudam. Eles não alteram a forma de pensar deles próprios. Em 1000 anos, eles fazem a mesma coisa sempre. E não dá certo. Ele se acostumou em ver os templários como pessoas corruptas. Ele se acostumou com essa visão de bem versus mal. E quando ele chegou em Constantinopla, enfrentando, ali sim, verdadeiros templários, ele cometeu os maiores erros da sua vida. Durante nossa jornada no Revelations, nós ouvimos que o sultão está à beira da morte e que a sua coroa vai cair sobre a cabeça de um dos seus filhos. O Hamet, que é o grão-mestre templário, ou o Salim, que é o pai de Solimão. Não podemos esquecer que Juno morreu pro filho do Desmond, que era um sábio no HQ. Caralho, isso aconteceu. Ah, tem um negócio do filho dela. Nossa, esse plot esquisito, verdade. Então, que é um garoto que a gente conhece na nossa aventura. Enquanto isso, os templários se adaptam e vão mudando, mesmo seguindo o mesmo princípio. Tipo, essa é a parada. Em todos os Assassin's Creed, você tá sempre indo contra os templários que estão no poder. Tipo, você tá sempre tentando equilibrar o poder de volta. Mas, tipo, eles estão... A estratégia deles é melhor que a nossa, tá ligado? A estratégia deles é melhor que a nossa. Aventura que é muito bacana. Enquanto a gente passeava pelas ruas ou avançávamos na história ali do Revelations, nós ouvimos que Salim, que é o pai de Solimão, era a melhor escolha para se tornar sultão, pois ele tinha um pulso firme. Transformaram o Animus no streaming global. Fizeram um jogo. Usaram o Animus pra fazer jogos, eventualmente. Não era fraco, não tinha medo de guerrear. Já o Hamet, que era o grão-mestre templário, ele era calmo e tranquilo. Ele não seria um bom líder, segundo Janízeros, porque ele não tinha as características necessárias para ser um sultão. May I speak freely? You'd better. You're weak, Ahmed. Pensive in times of war and restless in times of peace. You lack passion for the traditions of the Ghazi, yet you speak of fraternity in the company of infidels. You make a decent philosopher, Ahmed. Em todos os jogos, os templários estão um passo à frente, de certa forma, mais próximo do seu objetivo. Enquanto os assassinos dão um murro em ponto de faca. Sim. Literalmente é isso. But you will be a poor sultan. You may show yourself out. Eu acho que meu ponto aqui, tipo, com o que eu estou fazendo no React, é apontar que a estratégia dos assassinos não tá dando certo. Nem um pouquinho. O objetivo final dos templários é tipo, paz mundial. Pô, maneiro, beleza, isso é ótimo. O problema é o caminho até lá, que é muito imoral. Só que os Isu estão por aí e a ameaça deles é muito maior. Sabe? Aí é por isso que eu falo que, tipo, eles estão certos? Não, mas eles têm um ponto aí, porque eles estão mais perto do objetivo do que os assassinos. Os assassinos estão fazendo merda há 1000 anos. Ora, meus amigos, se os assassinos prezam pela paz, qual dessas duas personalidades eles deveriam ajudar para chegar ao poder? Pois é, mas o Ezio acaba ajudando Salim, e o que é que acontece? Isso aí que vocês vão ver. Não foi o Salim que matou não, cara, foi a gravidade, tá? Só pra deixar bem claro. O Salim tem controle da gravidade? Não. Então, né? So, you are the assassin. Foi lá. Ezio Auditore. I am Selim, Suleiman's father.
He speaks quite highly of you. He is a remarkable boy with a magnificent mind. Você acabou de empurrar um cara pra morte, tá tudo bem. Were it not for his endorsement, I would have you killed where you stand. Leave this place. Do not return. Essa não é poucas ideias, né? Até o próprio Ezio se arrependeu do que fez. Ele julgou o Amet por ser templário, mas ele era a melhor escolha provavelmente para se tornar sultão. A mente de Ezio estava muito envenenada pelos Borgias, e provavelmente a de muitos que estão assistindo esse vídeo também estava. Lembra do que eu tinha falado antes? Basta um assassino viver o suficiente para se tornar um templário? Vamos olhar para o Ezio do Revelations novamente, porque tem uma coisinha ali que vocês provavelmente nunca prestaram atenção. O Ezio no Revelations mata um general militar inocente depois de ter confundido ele com um traidor. Até aí tudo bem, não foi culpa dele, ele se confundiu. Depois ele destrói um patrimônio público, mata vários militares em Istambul, incendeia vários navios militares, taca fogo em uma cidade toda coberta, mata diversos inocentes. Ah, Dark, mas peraí, Dark. O Ezio não sabia que aquela explosão em Capadócia ia fazer todo aquele estrago. Ele não queria matar aqueles inocentes. Ah, ele não sabia, não é? Bene. Keep out of sight until you hear the explosions. Then you run. O Revelations eu acho que é um dos melhores pra dar essa acinzentado nos templários e assassinos. Sinceramente. Explosions? If you do that, all hell will break loose. You will panic the entire city. See, I am counting on it. And then what? Then I find Manuel Paleologos. Depois ele volta para Istambul, descobre que seu amigo Yusuf morreu e ele fica muito triste. Ele diz que a cidade toda está contra eles e que o assassino do Vocês uma explosão e não espera que mate inocente? Ele esperava, tipo, sabia o que ia acontecer. Yusuf espera dentro do arsenal. Mas peraí, Ezio, por que exatamente a cidade está contra você? Será que é porque você matou um general militar inocente por conta de um erro? Será que é porque você explodiu uma torre que garantia proteção à cidade? Será que é porque você matou vários militares e destruiu seus navios só para poder chegar em Capadócia? Eu acho que você tem um pouco de culpa nisso aí também, né? Depois de ver o seu amigo morto, mesmo tendo uma parcela grande de culpa, Ezio comanda um ataque direto à fortaleza da cidade, chamando vários de seus assassinos. Esconder-se em plena vista? Os assassinos estão literalmente batendo de frente com um esquadrão templário aqui. É óbvio, meus amigos, o Ezio não é um ser humano terrível, todos nós sabemos disso. Ele apenas estava cansado, como ele diz. O Ezio não é um ser humano terrível, ele quebrando o pescoço do humano no meio da cutscene. No caso, no trailer. Isso do jogo. Cansado, pois estava há mais de 17 anos fazendo a mesma coisa. Matando e matando. Não, é mais, bem mais, não? Porque ele começou com 17 anos. Ele tá com 40 no Brotherhood, aqui ele tá com 50, 60, né? Pô, tá uns 40 anos fazendo isso. Até onde isso o levou, exatamente? O mundo melhorou, ele queria respostas, mas as respostas de Altair... Não, 40, 50 é muito. Ele tá uns 30 anos fazendo isso. Aí, estavam trancadas atrás de uma porta. Ele tava a vida toda dele no credo? Sim, ele entrou com 17 anos e ficou até o fim da vida. Selada, que precisava de chaves. E o Ezio queria aquelas chaves mais do que tudo. Ele foi capaz de matar... Ele virou mestre assassino de 40 e poucos anos, pô. Inocentes para pegar essas chaves mais rapidamente. Ele foi capaz de destruir parte de uma cidade e matar vários militares para pegar essas chaves mais rapidamente. E o mais importante, ele foi capaz até mesmo de colocar a vida do seu amigo e da sua futura esposa em perigo para conseguir essas chaves mais rapidamente. O Ezio não é mau, ele não é um homem ruim, ele apenas cansou de passar mais de 3 décadas fazendo a mesma coisa. Ele queria encontrar as respostas logo e ele achou que os fins justificariam os meios. O Ezio no Revelations é a minha versão favorita dele indiscutivelmente. Então, provavelmente. Um favorito que já vai ganhar um vídeo especialmente dedicado a ele. Ele Justo. Ele só é burro? Ele não é burro, ele tipo... Ele tá imprudente justamente na ideia de tipo, caralho, cara, eu vou morrer de velhice antes de eu entender o que aconteceu. Tá ligado? Personagem que tem muitas camadas. Ezio, assim como o... Que é tanto um AC no Brasil com os AC sendo indígenas e tal. Eu não sei porque eu acho engraçado se chamou os assassinos de AC. Edward Kenway é meu Assassin's Creed favorito. Mas não, eu gostaria de um AC no Brasil. Seria legal. Meu problema é que, tipo, eu tô jogando o Odyssey agora, ele tá muito legal, e eu quero jogar o Shadows, porque eu joguei um pouquinho dele, tá muito bom, eu quero muito jogar esse jogo de verdade, porque ele parece estar não ironicamente bom. Eu não aguento mais Assassin's Creed ser um RPG, eu queria que Assassin's Creed voltasse a ser a vibe de como era antes. Eu ficaria tão feliz se fizessem isso, mas enfim. O Al-Mualim foi outro assassino que cansou. A diferença é que o Al-Mualim... O Loki odeia os outros isso? Não, sim, porque é o Loki, mas tipo, você confia no Loki, ninguém deveria confiar no Loki.
foi tentado pela maçã do Éden, mas a semelhança é que os dois foram longe demais com o credo. Logo, por que exatamente os Templários são os vilões? Até os maiores nomes do credo, Altair e Ezio, ou os mais filósofos, Altair e Al-Mualim, desistiram, sucumbiram ao lado ditatorial ou morreram sozinhos, porque os Templários precisam aceitar que esse é o lado certo a ser caminhado. E se eles não Dana, eu sinceramente tô gostando mais do Shadow, do Black Flag eu odiei o barco. Aí é um problema único e exclusivamente seu. aceitarem, o que é que eles podem fazer? Serem mortos pelos assassinos? Sim, os Templários fazem coisas horríveis para se chegarem aos resultados mais rapidamente, mas não que outros assassinos já não fizessem isso. Sim, você pode Queria um com uma cidade grande, se ela fica correndo telhado, também. dizer que os Templários querem escravizar a humanidade, por isso que eles são vilões. Mas aí você vai estar errado, né? Os Templários não querem escravizar a humanidade, eles querem guiá-la para a paz. E somente aqueles que quiserem destruir essa paz que seriam silenciados. Nossa, Dark, que Pera, vamos voltar aqui um pouquinho para entender esse ponto aqui todo. Os Templários sucumbiram ao lado ditatorial ou morreram sozinhos, Sim. porque os Templários precisam aceitar que esse é o lado certo a ser caminhado. E se eles não aceitarem, o que é que eles podem fazer? Serem mortos pelos assassinos? Sim, os Templários fazem coisas horríveis para se chegarem aos resultados mais rapidamente, Bastante coisas horríveis. mas não que outros assassinos já não fizessem isso. Sim, Mas o objetivo final deles envolve escravidão mundial. você pode dizer que os Templários querem escravizar a humanidade, por isso que eles são vilões. Sim. Mas aí você vai estar errado, né? Os Templários não querem escravizar a humanidade, eles querem guiá-la para a paz. Ah, não! Então aí tá tudo bem. Aí tá tranquilo. É de boas. É de boas. Eu não o matei, senhor advogado. Eu apenas pressionei a faca contra seu estômago. Quem morreu foi ele. Porra. E somente aqueles que quiserem destruir essa paz que seriam silenciados. Nossa, Dark, que Não é escravidão. Escravidão é catequese. É, né? absurdo. Pois é, mas não que os assassinos também já não fizessem isso. E Sim, isso é verdade. Na verdade, os assassinos, tipo, impõem sua própria visão de mundo também em outras pessoas, por isso que assassinato. E, de novo, a forma violenta dele só tá trazendo mais violência. É isso. Matar pessoas inocentes para não serem escravizadas ou matar pessoas inocentes caso não queiram ser escravizadas. Né? mesmo se os Templários quisessem escravizar toda a humanidade com as peças do Éden, será mesmo que eles estariam errados? Os humanos na Alço, bom dia, Danos e chat. Eu não vi nada de Assassin's Creed. Isso é ruim? Não, não é ruim. Mas é porque Assassin's Creed é uma franquia que eu, não ironicamente, sou, infelizmente, fã. Eu gosto de Assassin's Creed. Gosto muito de Assassin's Creed, que eu jogo desde pequeno. Eu só não gosto do que a Ubisoft está fazendo com a franquia, esse ponto. Tanto do plot atual, tipo, o plot do presente que começou muito legal e agora é uma merda, quanto do estilo de gameplay. Mas se você nunca entrou nessa franquia, não comece agora, tá tudo bem. saga Assassin's Creed não foram criados exatamente para essa função, seguir ordem. Pera, calma. Dark, que absurdo. Pois é, mas não que os assassinos também já não fizessem isso. E mesmo se os Templários quisessem escravizar toda a humanidade com as peças do Éden, será mesmo que eles estariam errados? Sim! Tudo bem que tem... meu ponto é o Zissou, né? Mas, enfim. Os humanos na saga Assassin's Creed não foram criados exatamente para essa função? Vá tomar no seu cu também, com todo respeito. Seguir ordens de pessoas muito mais inteligentes daqueles que possuem a maçã do Éden, os seus criadores? Pois é, até a própria história da humanidade na saga Assassin's Creed mostra que os humanos precisam de uma direção. Não é que eles precisam de uma direção, eles foram criados pra isso. A gente se libertou das correntes, é isso, cara. Não há como esperar que a Do nada virou um vídeo defendendo a escravidão. humanidade consiga amadurecer e evoluir sozinha, pois aqueles poucos que conseguiram também cometeram muitos erros. Sim, mas um pouquinho... Enfim. O Altair chegou na conclusão de que a Esse paz vídeo é propaganda templária. eterna é impossível. O Al-Mualim enlouqueceu, o Ezio se aposentou e o Pitágoras, antes mesmo da luta começar, já disse que o mundo funcionava de partes iguais de ordem e desordem, O cara me deu um spoiler do Odyssey assim de graça, pô. Eu tô jogando ainda. como se fosse uma espécie de balança, e que isso nunca acabaria. Mas então, por que os Templários são vistos como vilões em 90% dos jogos? Por motivos muito claros, mas tudo bem. Simples, meus amigos, porque eles são convictos demais na luta deles. Os Templários, assim como Al-Mualim e Ezio, já cansaram de buscar uma forma correta de curar o mundo. Eles acreditavam que o pequeno mal que eles estavam causando ali vai se reverter com o passar de muitos anos. Por isso, por conta dessa convicção no que eles lutam, eles não questionam seus métodos, muito menos as suas atitudes. Os Templários fazem o que fazem porque é o plano deles. Todas as atrocidades que vimos até hoje, em nome da paz ideal. Fica
Sim, e aí por isso que vem a ideia da hipocrisia, por isso que deixa esse conflito entre os dois interessante. Difícil para o jogador comprar esse lado templário, né? Porque do outro lado temos um grupo que sempre questiona os seus métodos, questiona as suas atitudes e verifica se estão mesmo fazendo a coisa certa. É por isso que em jogos como Unity e Rogue temos a impressão de que os assassinos são ruins. Sim, no Unity, quando a gente jogou o Unity em live, teve essa vibe inteira, tipo... Os assassinos são um bosta nesse jogo. A Horda dos Assassinos é uma bosta. Todo mundo é um merda. Ninguém sabe fazer nada. É a Horda dos Assassinos mais incompetente de todas as Hordas dos Assassinos. É muito engraçado. Lá, eles não questionam os próprios métodos, eles seguem à risca os dogmas do credo. Eles são tão metódicos e cheios de regras que muitos deles nem questionam se o que estão fazendo é certo ou errado. Muitos assassinos do Rogue, por exemplo, decidiram ajudar o Achilles, ficar do lado dele porque sim, porque ele era o mentor, e é só isso que basta. Em Unity, o Arnaud foi expulso da Irmandade mesmo matando vários alvos templários, matando vários inimigos, entre aspas. Ele foi expulso porque não seguiu o credo à risca. Ele questionou seus mentores e Os melhores Assassin's Creed são os que questionam o credo. Dito isso, o Arnaud é meio bosta. Eu ia falar meio beta, mas ele é meio beta também, mas ele é meio bosta em geral. E no Unity é muito pai, o Arnaud brocha. Sim, então, o problema do Unity é que todo mundo ali é muito burro. Eu não consigo ficar do lado do Arnaud porque é muito burro. E eu não consigo ficar do lado da Ordem, porque eles são muito burros. Eu não consigo nem ficar do lado dos Templários, porque eu não lembro de um Templário daquele jogo. Amadureceu ao ponto de trilhar o seu próprio caminho fora da Irmandade, mas ainda assim se mantendo fiel a ela. A DLC do Unity conserta o Arnaud? Eu não joguei ela não. Mantendo fiel àquilo que ele acredita. O Altair teria vergonha dos assassinos do Unity, mas teria orgulho do que o Arnaud se tornou. É por isso que depois de muito tempo o Arnaud volta para a Irmandade e se torna mestre assassino. O fato... Por acaso todos viram mestre assassino? Que tipo, o Altair, o Ezio, o Connor virou? Eu não lembro, eu acho que não, né? Eu acho que não. O Edward virou o mestre assassino da Inglaterra especificamente. O Arnaud virou, então. O Edward e a Eve, não lembro. Jacob e Eve, quer dizer. O Jacob e Eve viraram? Não sei. Enfim. O fato é que os Templários e Assassinos não são... E aí os jogos que se seguem é tipo meio que não dá pra contar nisso. Então, né? Valhalla você não joga nem com a ideia de ser um assassino, né? Então, é. Eu quero jogar o Valhalla, inclusive. Não tão distantes. O Connor reformulou a Irmandade e virou um dos mais importantes para a Irmandade americana. Justo. Jacob e Eve também? Ok, justo. Assim um do outro, como muitas pessoas pensam. Basta pensarmos em qual época nós estamos olhando para esse conflito e de qual lado nós estamos observando. Os dois lados estão certos, mas também os dois lados estão errados, exatamente como muitas brigas que existem na nossa própria vida real. Por isso que elas são eternas. Sem spoiler, Gabs! Porra! O que os Templários realmente procuram? Acabou de sair o jogo! Ordem, propósito, direção, nada além disso. É o seu grupo que quer nos confundir com essa conversa sobre liberdade. E olha se você não vira mestre assassino, porque é bem difícil, né? Houve um tempo em que os assassinos pregavam objetivos. Tá na descrição do jogo que ela faz isso? Foda-se! Literalmente foda-se que está na descrição do jogo, cara. A galera não vai tipo, deixa eu ler a descrição do jogo. Não, a galera vai jogar o jogo, porra. Objetivo. A paz. Liberdade é paz. É de falar, não é spoiler, tá no trailer, sim é spoiler, caralho. Ah, não. É um convite ao caos. Veja essa pequena revolução que seus amigos começaram. Eu fiquei diante do Congresso Continental e escutei enquanto eles rugiam e gritavam. Tudo em nome da liberdade. Mas foram apenas ruídos. E é por isso que você favorece o Lee? Ele entende as necessidades dessa futura nação melhor do que os idiotas que juram representá-la. Mas aí você é burro, né, Reiton? Parece que sua língua só tem amargura. O povo fez sua escolha, que foi o Washington. O povo não escolhe nada. Isso foi feito por um grupo de privilegiados procurando apenas enriquecer. E aí você tá certo, mas tudo bem. Camarada Reiton. Eles se reuniram em particular para seus bens próprios. E se disfarçaram com belas palavras, mas não com a verdade. Tecnicamente você pode entender isso caso a cena que tem com o Edson. Gente, o jogo acabou de sair. É bom não falar de spoilers em geral ou coisas do estilo de spoilers e revelaçõezinhas assim, tá ligado? Até porque o Shadow vai ser o primeiro jogo de muita gente na franquia. A única diferença, Conan. A única diferença entre eu e aqueles a quem você ajuda é que não finjo afeição.
Se vocês curtiram o vídeo, se vocês não tinham olhado por esse lado do Ezio do Revelation, sobre os assassinos cansando e gostaram desse estilo de vídeo, não esqueça do like, tá? De se inscrever no canal pra me ajudar a chegar aos 50 mil inscritos até o final do ano, que eu tô quase conseguindo, falta só um mês e pouquinho, então por favor me ajuda aí. E é claro, né, pra você receber muitos conteúdos de Assassin's Creed assim como esse, até porque eu só gravo vídeo sobre isso, é um canal 100% focado nessa saga maravilhosa. Comenta aí a sua opinião, se os assassinos e templários existissem, qual dos dois lados você escolheria? Assassino, obviamente. Só que eu ia chegar pra Irmandade, tipo, gente, vocês têm noção que vocês estão batendo a cara na parede há 1000 anos e agora tem cada vez mais esquisitice no mundo? Vai ser muito legal ler os comentários desse vídeo e eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Muito obrigado pelo apoio de sempre, vocês são incríveis. Tamo junto, forte abraço e tchau! Os Templários. Bom vídeo! A pequena propaganda abstergo ali não foi muito minha vibe. Não foi tanto assim minha vibe. Mas bom vídeo em geral. Os meus pontos sobre a guerra dos Templários e Assassinos é o que eu falei nesse react. É tipo, os assassinos estão lidando com a situação de uma péssima maneira. Os Templários têm um objetivo nobre, no fim das contas. Só que, obviamente, é totalmente desumano porque é da porra de escravidão. Só que, ao mesmo tempo, tem, né, issues ali que querem, sabe, voltar a fazer o que eles estavam fazendo antes. Mas é isso, bom vídeo. Esse vídeo foi feito pelos Borges, assim.